A tristeza pós-parto é fisiológica e pode atingir até 80% das mulheres. Também conhecida como baby blues, é um sentimento de melancolia e desmotivação. Por outro lado, a depressão pós-parto é mais grave e pode incapacitar a mulher e precisa de tratamento. Segundo a médica ginecologista Janaíne Teixeira, os primeiros sintomas aparecem geralmente 4 semanas após o parto. Parto é um quadro, que aparece. Tem a blues puerperal, que acontece nos primeiros dias pós-parto, que é um quadro que a paciente fica muito chorosa, a paciente fica mais irritada, tem alteração de memória, de atenção, o medo de não dar conta de cuidar daquele bebê em casa. E tem a depressão pós-parto, que já é um quadro mais grave, que está relacionado com os mesmos sintomas, a paciente fica muito chorosa, tudo por causa da queda dos hormônios depois do parto. Existem fatores de risco para o desenvolvimento da depressão pós-parto. O diagnóstico precoce e o apoio da família é muito importante, destacou a médica. Tem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco, que, por exemplo, estão relacionados com a paciente que sofre violência doméstica, paciente que sofre violência sexual, paciente que tem muitos partos, que a gente chama de multípara, paciente que tem um parto anterior muito recente, quando a gravidez não é desejada, não é planejada, essas coisas aumentam o risco da paciente ter depressão pós-parto. Baixo nível socioeconômico, a paciente muito jovem, todos esses são fatores de risco. Então, aumenta a chance da paciente ter depressão pós-parto. O sintoma é a paciente se sentir incapaz. Ela começa a ficar muito chorosa, outras ficam muito irritadas, e aí ela acha que não vai dar conta nem de cuidar do bebê e nem de cuidar dela. Começa a ter pensamentos de obsessão, o paciente começa a ficar muito deprimida, outras começam pensamento suicida e tem até casos de infanticídio, só que é mais raro. A gente pede muita ajuda da família, porque a família consegue identificar os primeiros sinais e sintomas desse quadro de depressão pós-parto para a gente iniciar o tratamento mais precoce possível. Então, a gente conta muito com o apoio da família para fazer esse diagnóstico. O tratamento da depressão pós-parto inclui medicamentos antidepressivos que não afetem a amamentação e terapias também podem ser indicadas. De acordo com a médica, uma pesquisa da Fiocruz mostra que 1 em cada 4 mulheres terão depressão pós-parto. Assim, ficar atento aos primeiros sintomas e pedir ajuda é fundamental. A depressão pós-parto ela acontece por causa da queda do nível de estrogênio e progesterona no pós-parto. Então, algumas pessoas são mais sensíveis a essa queda dos hormônios e elas manifestam. Então, as medicações que a gente faz são medicações que não interferem na amamentação e são medicações antidepressivas, Alguns casos para ansiedade, alguns casos para melhorar o sono, porque a paciente costuma ter alteração do sono também. A gente sabe hoje que 10 a 15% das pacientes vão evoluir com esse quadro de depressão pós-parto. Algumas vão ter o blues, que é mais tranquilo, é um quadro mais leve e é nos primeiros dias pós-parto, e outras vão ter o quadro de depressão pós-parto. A gente sabe que hoje tem um estudo da Fiocruz que fala que 1 a cada 4 mulheres brasileiras vão ter o quadro de depressão pós-parto. Então, é um índice muito grande. E a recomendação que a gente dá é principalmente para a família, porque a família consegue identificar os primeiros sinais e sintomas para a gente poder tratar essa paciente sem ter grandes repercussões.